Primeiramente, a gente vai entender o coração do som. Aqui nós temos uma mesa de som, só que ela é digital, ou seja, ela não tem botões físicos em regra. Né? Algumas têm uma telinha. O que ela é digital? Que ela não é em contrapartida analógica. A analógica ela vai fazer mais mecanicamente os ajustes, enquanto na digital a gente faz aqui em regra pelo tablet nessa aqui. Algumas têm uma tela, não que não tenha botões, mas é primordialmente feita de forma digital. E o que a mesa de som vai fazer? Ela vai condensar todos os equipamentos e eu vou poder fazer uma mixagem. O que é a mixagem? Justamente pegar um violão, uma voz, 3 vozes e juntar no mesmo equipamento. Então aqui eu consigo fazer a mixagem do som da igreja. Eu posso pegar o piano, um baixo, as vozes e aqui eu faço eu faço direcionamento para as caixas de som, né? Porque como vocês estão vendo aqui são as entradas. Nós temos 16 entradas aqui e temos 8 auxiliares. Então, o que são os auxiliares? São saídas. As entradas são 16, ou seja, está entrando microfones, instrumentos, microfone do pastor, tudo aqui. E aqui, pelo tablet, eu vou controlar o que é que eu vou fazer. Né? E aqui a gente tem as saídas. A gente tem a master, que vai direcionar para o PA. O que é o PA? Public Address, ou seja, é o som que vem para o público. Né? Então aqui tudo que eu condensar aqui eu envio para o público mixado, ou seja, eu controlo os volumes, controlo a equalização e eu envio para o PA dessa forma. E da mesma forma eu posso mandar um auxiliar para a transmissão, ou seja, estou mandando um som equalizado para o PA e eu posso equalizar de maneira diferente para a transmissão. Né? Não obstante isso, também a gente pode mandar para o subwoofer, que fica lá na frente, que nós vamos falar mais à frente, em detalhado sobre as coisas. Aqui é só uma pincelada geral. E aqui nessa mesa nós também temos 2 saídas main auxiliares, só que aqui ela funciona como P10. Aqui nós temos os 2 tipos principais de cabos que a gente usa na mesa, o XLR e o P10. O que o XLR tem de diferente do P10? Ele é balanceado, ou seja, ele tem um aterramento. E ele consegue enviar o som mais limpo para receber e enviar. Já o P10 ele não é balanceado, portanto ele capta mais ruídos dos instrumentos, ruídos da rede em si. Né? Então a diferença primordial é esse, que esse aqui é balanceado e esse aqui não é balanceado. E aqui a gente tem um microfone. Como a gente não está conectado no celular, então não vai captar o que eu falar nesse microfone. Vai ser só mais uma ilustração de como se deve posicionar um microfone. Primeiramente, a gente tem que entender que a cápsula vai captar primordialmente de cima, da frontal. Ou seja, eu tenho que posicionar o microfone direcionado para a minha boca. E se eu afastar o microfone, ó, esse microfone aqui ele tem uma cápsula diferente, mas vocês vão entender o que é. Ó. Se eu afastar, eu vou perder o grave do microfone. Mesmo falando na mesma intensidade, eu estou perdendo o grave, mesmo que capte na mesma altura, eu estou perdendo o grave. Agora, se eu aproximar, aí ele volta a captar o grave de uma maneira mais incisiva. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, ó. Aqui vai sair outro som, mas a pessoa está falando dessa forma aqui, ó. O som vai sair muito, muito baixo. Então, na mesa vai ter que aumentar as coisas muito a mais. Né? Em contrapartida, a pessoa que movimenta o microfone fica aproximando. E, por exemplo, aqui eu vou ter que compensar muito na mesa o volume, porque a pessoa está falando muito longe e segurando de maneira errada. Aí, se a pessoa falar agora de forma correta, mas na frente nós vamos entender mais aprofundadamente e entender na mesa como funciona, aí sim, aqui o som vai ficar muito mais alto. Né? Só que a gente pode também usar o compressor, que a gente vai entender mais na frente. Esse é o posicionamento básico de um microfone. Ó. Algumas pessoas têm a técnica de segurar aqui, ó, tudo bem. Segurar aqui no queixo, mas o ideal é que segura assim. Agora, se você não, por exemplo, algumas pessoas usam aqui no queixo porque não tem o hábito de conseguir ficar segurando aqui de forma constante, vai baixando. Então, coloca aqui no queixo, ó. Mesmo que não seja o mais correto possível, ainda é melhor do que você ficar falando assim. Então, ó, aqui, ó, o posicionamento não precisa você estar se preocupando tanto com ficar segurando perto da boca. Posiciona no queixo,
Pronto. Nós podemos dividir a cápsula em condensador ou dinâmico, que é o microfone condensador. O microfone condensador ele é mais sensível ao som, ou seja, ele capta mais o ambiente, mais os sons que estão no ambiente, mais de forma, a grosso modo, mais baixinhos, certo? Já o dinâmico ele precisa que receba uma potência sonora diretamente nele, bem mais forte. Então ele é menos sensível ao ambiente. Aí a gente pode falar sobre o padrão polar dos microfones, que aqui é onde acho que vai ser mais importante nesse momento. Padrão polar dos microfones, que é o que? Como a cápsula do microfone recebe os sons de diferentes direções. Aqui nessa imagem abaixo, nós temos um cardioide. Nessa segunda imagem, é um supercardioide. Só que essa ilustração está errada, porque ele capta na parte de baixo do microfone. E nessa outra nós temos o hipercardioide. O que é o microfone cardioide? Como aqui nessa imagem da direita nós podemos ver, ele está captando na parte frontal do microfone, ou seja, ele rejeita os sons da parte de baixo e foca um pouco na lateral e na frente. Já o supercardioide, você pode perceber que ele já capta mais na parte atrás da cápsula dele, na parte de baixo do microfone, né? E ele já rejeita mais a lateral do som. E o hipercardioide, ele ainda rejeita ainda mais a lateral. Só que o ponto negativo dele é que ele vai receber mais som da parte de baixo do microfone. Parte de baixo eu digo nessa perspectiva que nós estamos enxergando. Então, a cada tipo de microfone ele tem um uso adequado. Por exemplo, o hipercardioide ele é ideal para quando está cantando em grupos, né? Porque ele vai rejeitar quem está cantando na sua lateral. Todavia, ele não é bom para usar com retorno de palco, não, na caixa no caso. Por quê? Porque o retorno ele tem que estar apontado para o músico. E o hipercardioide, você está vendo que ele recebe o som da parte de baixo do microfone. Então como é que eu vou fugir da caixa de som? É difícil, né? Então, usando o microfone dessa forma, o som vai estar emitindo frequências para esse microfone e ele vai receber a frequência desse som e vai retransmitir para a mesa, que vai enviar para esse som e vai entrar nisso num ciclo infinito. Aí essa é aquela microfonia que a gente escuta. Então, tem que saber qual tipo de microfone você está usando para você evitar esse tipo de microfonia. E aí esse é o problema que a gente muitas vezes tem com o retorno, né? Porque se for usar um supercardioide, tem que tirar determinadas frequências, dependendo da posição do retorno. E o hipercardioide, se você não segurar direito, você vai gerar também microfonias. Aí uma coisa também que é válido salientar é que não se equaliza a voz, se equaliza o microfone. Cada microfone, ele tem não sei se é correto falar, mas ele tem um timbre específico. O que é que torna o microfone mais caro do que o outro, se todos vão captar a voz? É justamente a qualidade da captação, né? Alguns mais baratos, ele tem deficiências em captar determinadas frequências, enquanto alguns mais caros, ele não possui essa deficiência. Ele capta com maestria, por isso que ele é mais caro, ele é mais sofisticado. Então, o que a gente faz na equalização é corrigir a deficiência desse microfone. Por exemplo, geralmente os microfones mais baratos ele tem o médio mais acentuado, que é aquela voz mais dentro de uma garrafa. Então, se tira mais os médios, tirar, nunca aumentar. Em alguns momentos, inevitavelmente, terá que aumentar determinada frequência, mas em essência, a correção do som ela é retirar frequências, não aumentar frequência. Quando você aumenta uma frequência, você gera problemas em outras áreas. Agora, falando sobre as propriedades do som, o que é a altura? A altura é a quantidade de energia contida na onda sonora. Já a dinâmica são as variações de volume que ocorrem durante a música. Aí tem esses termos, fortíssimo e pianíssimo. Fortíssimo é cantar forte e pianíssimo é falar fraco. Já o timbre é a identidade do instrumento, que é o que? É o formato da onda. Mesma nota, mas som diferente. Por exemplo, um dó num piano muito caro tem um som diferente de um dó num teclado muito barato, mesmo sendo o mesmo dó. Ou seja, o timbre que muda. Um violão mais caro ele tem um timbre mais bonito. Por isso que ele é mais caro. Não só por isso, né? Mas é um dos motivos dele ser mais caro. Ele tem um timbre específico mais bonito. E que a duração é a quantidade de tempo que dura uma nota.
de um instrumento. Isso influencia diretamente o timbre e o som de um instrumento. Por exemplo, uma peça clássica, normalmente as notas ou o tom são mais longos. E aqui, em relação à velocidade do som, depende apenas da temperatura. Isso aqui é o mais importante, eu acho, da propriedade do som aqui nesse momento. Porque se a gente passar o som, fizer a passagem de som sem um ar-condicionado ligado, por exemplo, uma temperatura de 32 graus, vai dar diferença quando for realmente para o momento oficial, porque a equalização vai estar errada. Por quê? Porque houve uma variação da temperatura. Então, quanto maior a temperatura, maior a velocidade do som, ou seja, isso interfere diretamente no que a gente equalizou. E por que a temperatura ela altera a velocidade do som? Porque quando a gente aumenta a temperatura, nada mais é do que o grau de agitação das moléculas. Então, quanto maior a temperatura, mais distante essas moléculas vão ficar. Então, como o som é uma onda mecânica, ele precisa da matéria para se mover. Então, como a matéria está mais distante, isso vai alterar a velocidade que ele se promove nesse meio. Então, por isso que o som equalizado durante o dia é diferente do som da noite. Por exemplo, se você cantar de dia, você vai ter uma equalização diferente do que você cantando à noite. E ainda falando sobre propriedades do som, nós temos as frequências. O que são frequências? São os ciclos por segundo, ou seja, as vibrações. Quantidade de coisas que eu faço por segundo é uma frequência. Então, a frequência grave é a frequência baixa. A frequência aguda é uma frequência alta. A resposta de frequência é como um equipamento consegue reproduzir determinada frequência, como eu falei no caso dos microfones. Instrumentos possuem uma elevação entre 2.000 Hz e 5.000 Hz, porque é onde determina a qualidade, em regra. A guitarra decai em 5.000 Hz, porque o agudo para a guitarra não é tão bom. Ou seja, em uma guitarra, a resposta de frequência ela vem de fábrica diminuindo a captação acima de 5.000 Hz, justamente para evitar a sibilância, né? Não só isso, mas dos motivos, né? E o que é o volume? O volume é a relação com a amplitude da onda sonora. Ou seja, o que a gente chama de alto não é alto, né? Volume alto não é porque ele está alto, ele está com alto volume, está com muito volume. Aqui vocês não vão estar me ouvindo pela mesa, porque a gente não trouxe a interface para conectar no celular, né? Então eu vou mostrar aqui de forma bem superficial e depois nós vamos entender mais aprofundado na mesa digital. Aqui é a entrada XLR, né? Então aqui a gente vai conectar, por exemplo, aqui eu estou conectando esse microfone aqui, ó. Estou conectando esse microfone aqui pela entrada XLR. Pronto, conectei. A primeira coisa que eu vou fazer aqui seria o fader do volume, né? Aqui é o ganho, da mesa, do canal. Aqui é a frequência alta, a frequência média e a frequência grave. O que a gente sempre faz para equalizar? Deixa tudo flat, ou seja, flat significa plano. Então tudo no zero, ó, 0, 0. E aqui é o canal do FX, ou seja, é o auxiliar do efeito, da máquina de efeito que vai sair pela aqui, o FX Send, ou seja, é uma saída que vai para a máquina de efeito FX. A gente vai entender mais à frente também. O volume no zero e o ganho no zero. A primeira coisa que a gente faz é o que? Pede para a pessoa que está tocando o instrumento ou que está falando no microfone, falar como ela fala regularmente, né? Ou seja, falar suave, porque é a parte da passagem de som essa aqui, né? Então a pessoa vai falar suave, som, 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 não vai mandar para lá. Aqui em tese deveria estar mostrando, quando eu falasse no microfone, essas bolinhas subindo e descendo, né? Então o ideal é que ela fique aqui entre o amarelo e 0 decibéis. Fica entre 0 e 6. Nessa mesa em específico. Por exemplo, a pessoa está falando e o grave tá faltando grave. O que eu faço? Aqui é o grave, ó. Aumento o grave, ou seja, eu estou aumentando na frequência do grave da mesa. Essas aqui são frequências fixas, não é? Então, ó, nesse caso aqui o grave
ele está aumentando em 50 Hz. Então o que eu estou fazendo? Quando eu estou aumentando aqui, eu estou aumentando a parte de 50 Hz, só que aqui o aumento dele é em shuffle, né? Não é em bell, que eu vou botar aí no vídeo a diferença. Então eu estou aumentando aqui em shuffle a parte do grave. E aqui no mid, o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando em 2.5 kHz, ou seja, eu estou aumentando, agora nesse caso aqui vai ser em bell, a parte do mid. Então estou aumentando e da mesma forma eu posso tirar qualquer frequência. Então estou diminuindo em 2.5 kHz determinada frequência. E aqui na mesma coisa para a frequência alta. Que aqui no caso dessa mesa a frequência fixa de 12 kHz. Ou seja, eu estou aumentando decibéis nessa frequência ou estou diminuindo decibéis nessa frequência. E aqui nós temos o botão de low cut. O que isso aqui vai fazer? Ele vai cortar as frequências mais baixas. E no caso seria as frequências que faz a pessoa falando o pop, né? Então, se eu ativar, ele vai cortar as frequências abaixo dessa mesa aqui. Eu não sei quanto é, mas presumo que seja ali por volta de 50 kHz também. 50 Hz no caso. Então, se eu ativar, vai cortar essas frequências e vai diminuir esse efeito de grave, né? Que muitas vezes é desnecessário para a maioria dos instrumentos e vozes, né? Esse low cut, a frequência que o low cut corta, porque é uma frequência mais poluidora dos sons, né? E aqui nós temos o pan. O que é o pan? Se eu virar para a esquerda, o som você vai estar ouvindo só no seu fone da esquerda, em estéreo. Se eu viro para a direita, esse som vai estar ouvindo no seu fone direito. Se eu coloco centralizado, você vai ouvir da maneira equalizada nos dois fones, de maneira igual, né? Pronto, depois que eu fizer a estrutura de ganho, o que eu vou fazer? Por exemplo, vamos supor que aqui o microfone eu está em 0 e não está chegando aqui em nada. Aí eu vou aumentando, pronto. Nessa parte ficou chegando no amarelo, então está perfeito o ganho. O que eu vou fazer? Aqui é o fader, né? Que deveria ser diferente dessa mesma, mas seria um fader desse jeitinho aqui. Só que aqui está funcionando como um potenciômetro, né? Então eu aumento aqui até ficar adequado na saída, por exemplo, saindo na caixa normal. Então vai sair na caixa do PA. Nessa volume está adequado, estou conseguindo ouvir de maneira regular, sem estar muito alto, estridente ou muito baixo. E aqui é o volume do main, ou seja, mesmo que eu controle aqui, por exemplo, vamos supor que tem 4 canais ligados, um vai ficar mais baixo, esse aqui precisa ficar mais alto, esse aqui um pouco mais baixo e esse aqui bem muito alto. O que vai acontecer? O main, o ideal é que ele fique em 0, né? Você deixa ele em 0 e equaliza aqui. Aí, por exemplo, tá tudo isso aqui, a igreja começou a cantar e agora está muito baixo o PA, não estou conseguindo ouvir o PA. O que eu faço? Está equalizado já, mixado os volumes, está na altura ideal de cada instrumento. O que tem que aparecer mais baixo, o que tem que aparecer mais alto, que tem que se destacar. Então aumenta aqui, ó. Eu aumentei tudo, mantendo a proporção, que é mais baixo vai ficar mais baixo, que é mais alto vai ficar mais alto, só que eu aumentei no PA. Então a gente vai entender mais aprofundado agora na mesa digital, que vai ser a parte mais elaborada. Aí aqui a gente tem o receptor do microfone sem fio. O que ele vai funcionar? Ele vai receber sem fio, né? Ou seja, vai receber o sinal wireless, né? Wireless. Aí ele vai receber o sinal e vai mandar para a mesa. E na mesa ele vai decodificar e a gente vai equalizar direitinho. E aqui a gente também pode controlar o volume, né? Só que aqui ele não vai ser o ganho em si. A gente vai ter que enviar flat para a mesa. A gente vai entender mais para frente, só para mostrar o que são os equipamentos, né? Aqui a gente tem essa caixa aqui que é para corrigir um problema que nós temos de posicionamento no PA. Então ela funciona como se fosse um PA auxiliar. E aqui é o sub, que é destinado para as frequências mais baixas, que em regra vem do baixo, do contrabaixo. E
Aqui nós temos dois receptores de dois pares de microfones sem fio, também, que vai lá para a mesa, ligado aqui no quarto. Aqui a gente tem o Power Play. O que é o Power Play? Ele vai receber o sinal lá da mesa, e aqui a gente pode distribuir individualmente para os retornos dos músicos, nos fones de ouvidos. Como a gente tem aqui a entrada para conectar o fone, e aqui eu tenho individualmente canais que eu possa... Aqui eu não vou equalizar, eu vou só controlar o volume que eu recebo, né? Então, aqui nós temos a quantidade de fones de ouvido que a gente pode ligar, e aqui nesse botão a gente vai diminuir ou aumentar, né? Basicamente é isso. E aqui a gente tem um Direct Box. O que ele é? Aqui é a saída do instrumento e aqui vai ser a entrada. No caso está entrando um P10. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma filtragem de ruídos. Ou seja, aqui eu tenho uma chave seletora que eu consigo, aqui na lateral, que eu consigo diminuir de 0 até 40 decibéis. Ou seja, se eu tirar o conector do violão de uma vez, ele vai cortar e impedir que esse ruído chegue até a mesa e possa danificar a caixa de som. E da mesma forma, protege que se eu aumentar a voltagem lá da mesa, envie uma voltagem a mais para o instrumento e queime a sua parte elétrica. Então é uma proteção tanto de ida quanto de volta. E é muito importante. Esse aqui, nesse caso, é um Direct Box passivo. Ou seja, não tem uma alimentação externa para filtrar. Por exemplo, se eu tivesse um ukulele, ukulele, não sei como é que pronuncia. Aí ele não tem uma bateria interna que vai aumentar a voltagem dele para enviar para a mesa, ou seja, vai ser muito baixo o volume do instrumento. Então, seria necessário um Direct Box ativo. Seria ligado numa fonte, na energia, e alimentaria esse ukulele para enviar para a mesa. Ou seja, esse Direct Box ele não vai aumentar o volume do instrumento, mas se fosse um ativo, serviria como uma forma de aumentar o volume que chega na mesa, sem precisar sofrer aumentando o ganho. Pronto, agora a gente vai entender mais o posicionamento das caixas. Aqui é o retorno para quem está cantando, ou seja, aqui está virado errado, né? Mas ela fica assim. Ou seja, ela se direciona para quem está aqui na frente cantando receber o seu retorno, se ouvir, porque senão a pessoa fica desnorteada ouvindo um som que está indo lá para frente, que é o do PA. Aí como mostra aqui, que é só o posicionamento das caixas, o posicionamento dessa caixa ela de certa forma errado. Quem senta aqui na frente, ó, não recebe o som, porque a caixa não está direcionada. Então, foi necessária a correção com esses PAs provisórios, né, para completar o preenchimento sonoro da igreja. Aí um grande problema que nós temos é em relação ao retorno. O principal é querer se ouvir mais do que os outros, né? Por exemplo, tem um violão, um baixo, 4 pessoas cantando. Se tem uma pessoa muito alto, você não está conseguindo se ouvir, o que você tem que fazer? Você pode baixar fulano para que eu possa me ouvir? Porque senão, se for aumentando, por exemplo, eu não estou me ouvindo porque está ciclando muito alto, aí eu aumento. Aí vai ficar outra pessoa que não vai conseguir se ouvir porque tem 2 pessoas, aí vai aumentar. Aí vai ficar aqui um som, uma guerra de som, brigando no ouvido aqui, a pessoa sem se ouvir e querendo se ouvir mais do que os outros. Ou seja, tem que ter um limiar em que equalize de forma deixa eu ver aqui, assim, que equalize de uma forma educada, né? Porque a gente tem que, é um termo que se chama que é educação musical, né? A pessoa não querer estar a mais do que os outros, se ouvir mais do que os outros, né? Porque senão vira um conflito muito grande da pessoa querer se ouvir mais do que os outros. E muitas vezes o problema está na equalização do próprio instrumento ou do microfone, né? Posicionamento errado. Aí surge também a dúvida. Eu não estou me ouvindo aqui de forma alguma. Aí você pede, me aumente. Aí aqui é um som diferente, né? O retorno é um som diferente do que vai para o PA. Não é o mesmo som. Então, se eu estivesse ouvindo aqui de uma forma
sem grave, por exemplo. Não quer dizer que lá em cima também esteja sem grave, mas aqui foi feito sem grave para, muitas vezes, para corrigir o problema da microfonia, né? Então, muitas vezes tem que corrigir, a gente vai estudar mais para frente, que é como corrigir a microfonia. Então, tem que tirar frequências em alguns momentos. Então, tem que ter em mente que aqui é um som e lá em cima é outro. Então, você tem que dizer, me aumente no retorno, quando eu estou me ouvindo. Porque tem que dar esse direcionamento de onde é a fonte sonora que você está notando alguma carência. Pronto, pessoal, aqui nós estamos na tela inicial do tablet e ele mostra que tá tudo, não está nada equalizado, né? Aqui nós temos uma tela inicial zerada, então nós vamos fazer tudo do zero aqui e entender o que cada coisa dessa aqui é. Aqui nós temos os canais, ou seja, as entradas. Nós temos apenas um microfone conectado, portanto, apenas esse aqui nós vamos editar. Aqui nós temos os outros canais, aqui é a parte do digital e a máquina de efeitos. Nós temos duas máquinas de efeitos nessa mesa, que mais na frente nós vamos entender como funciona. E aqui o digital, ou seja, aqui eu posso controlar independentemente a parte do digital, ou seja, se eu conectar um dispositivo Bluetooth aqui nessa mesa, eu posso controlar independentemente dos demais canais. Aqui os auxiliares, como eu falei, nós podemos editar independentemente 8 auxiliares. Parte do DCA, os faders, que aqui é como a gente vê a mesa, uma mesa analógica no caso, os faders, que é o controle do volume. Por exemplo, se eu diminuir aqui, vocês vão me ouvir menos. Ó. Estão me ouvindo mais baixo, e aqui se eu aumentar, vocês vão estar me ouvindo muito mais alto. E antes de tudo, nós vamos, aqui no nosso canal, editar a parte do ganho. Vocês estão vendo que o microfone está muito ruim, não é? Então nós vamos melhorar a qualidade dele. Primeiramente, a gente tem que fazer o que? Como eu disse de início, nós temos que controlar a estrutura de ganho. Aqui é como eu vou falar habitualmente, ou seja, a minha voz calma, tranquila, como eu vou falar, como, da mesma forma seria de um instrumento, é como eu vou tocar normalmente. Certo que em alguns momentos eu vou falar mais alto, com mais ênfase, mas o que em média eu vou estar falando é nessa altura, nesse volume. Então eu tenho que controlar a estrutura de ganho aqui. Como vocês estão vendo, não está chegando em 0 decibéis aqui. Então o que eu tenho que fazer é que meu ganho, mesmo estando em 39, não está alto. E o que é o ganho? Né? É o sinal que a mesa está recebendo do microfone. Né? Então, consequentemente, se aumentar o ganho, mais sinal com maior qualidade vai enviar, não necessariamente com maior qualidade, mas melhor o sinal vai ser captado pela mesa. Consequentemente, quando a gente aumenta o ganho, a gente aumenta a captura do microfone do ambiente externo. Então eu vou bater aqui na mesa, não estou ouvindo, mas eu vou ter que aumentar um pouco o ganho para que chegue no amarelo. Então aqui no ganho está em 39, nós vamos aumentar até que fique em 0 decibéis. Falando normalmente, teste som, 1, 2, som, teste som, 1, 2, teste som, 1, 2, som, teste 1, 2, som. Agora sim, 46 decibéis está sendo o ganho ideal para esse microfone. No entanto, a gente observa que está captando muito ruído externo. Agora eu vou bater na mesa e vocês vão ouvir. Ó. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que agora controlar a equalização. Né? Depois do ganho feito, ainda assim vocês podem estar ouvindo muito alto aí, mas o ganho agora está ideal. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou diminuir o volume. Não vou mexer no ganho. Tá vendo que melhorou a qualidade, não está mais tão estourado o volume, né? Talvez se estiver com chiado é por causa do cabo que está com problema na interface que a gente está enviando para o computador, né? Mas esse é o ganho ideal do microfone, 0 decibéis, e o volume está adequado nesse momento, nessa altura, né? Agora nós vamos mexer um pouco na equalização. O que é que aqui nós temos um equalizador de 4 bandas, ou seja, a gente tem 4 frequências para mexer. Diferentemente da mesa analógica, aqui o corte ele é feito, frequência do grave. Estou cortando
até 50 decibéis. Ou seja, vocês estão vendo que tem uma curvinha, ou seja, vai cortar gradualmente até 50 decibéis. Ou 50 Hz, na verdade. Né? Então, de 50 para baixo eu estou fazendo um corte de grave, né? Que é o high pass, ou seja, o passa alta. Da mesma forma, para vozes, a gente precisa cortar um pouco dos agudos, né? Aqui ó, em 14 kHz eu estou cortando e está fazendo um corte também em, aqui é o low cut, né? Ou low pass, né? Agora nós vamos equalizar o microfone. Vocês estão vendo que está meio ruim ainda, né? Vocês estão percebendo que está um pouco de grave. E o que a gente pode fazer para equalizar dessa forma? A gente pode diminuir um pouco aqui no 1. Só que antes a gente tem que entender o que é que cada um desses componentes está fazendo, né? Aqui, ó, 80 Hz é esse 1. Ou seja, eu estou editando na faixa de 80 Hz. O ganho é quanto eu estou tirando e quanto eu estou aumentando nessa frequência. Enquanto o fator Q é a qualidade, ou seja, uma mesa analógica ele vai cortar frequências mais ao lado também, né? Então, a diferença da mesa digital é que eu posso fazer esse controle aumentando o fator Q. Se eu aumentar o fator Q para o máximo, olha só, eu estou fazendo um filtro extremamente preciso apenas numa frequência. Nesse caso, eu estou tirando toda a frequência de 80 Hz, né? Mas eu não preciso disso nesse momento. Mas a gente está vendo que está com muito grave. O que a gente pode ver, o que está em excesso aqui ainda. A gente pode fazer uma varredura, ou seja, a gente clica aqui na frequência e a gente vai mexer nesse fader. Pode fazer também no dedo, ó. E a gente vai falando e vai testando o que está mudando em cada instrumento, né? Nesse caso, eu vou fazer pelo faderzinho aqui que fica melhor. Então eu vou ver o que eu posso tirar que vai melhorar a qualidade da voz. Vou falando 1, 2, 1, 2, 1, 2, ó. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Eu vi que eu tirando essa parte, não mudou quase nada, né? 1, 2, 1, 2, teste. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, teste. 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Teste. 1, 2, 3, 1, 2, 3, teste. 1, 2, 3. A gente viu que se tirar um pouco aqui do médio, fica bem melhor o volume, a equalização, né? Então nós vamos tirar agora com o adequado, que é o 2. Tirar um pouco também do grave, que está muito grande, e a gente pode diminuir o fator Q para que tire mais as frequências ao redor também dessa base, né? Em regra, para os homens, a gente tira a partir de 80, faz o corte, né? E aqui a gente vai tirar aqui na faixa de 800 Hz. A gente vai aumentar o fator Q para não tirar muito ao redor. E a gente vai diminuir, ou seja, aqui ó. Estão vendo que está melhor agora um pouco a equalização, mas está faltando um pouco de definição. Como é que a gente pode melhorar a definição? A gente aumenta a parte dos agudos, né? Geralmente nas vozes entre 8 e 10 kHz a gente melhora um pouco a qualidade, né? Que é a definição das vozes. O grave é o corpo, o médio também faz parte do corpo da definição, enquanto o agudo ele traz mais a definição em si, né? Então, se a gente aumentar um pouco, diminuir um pouco, aumentar um pouco o agudo, a gente tem uma definição melhor das frequências, né? Então, estou aumentando aqui, ó, essa parte. Então, vocês estão vendo que o volume ficou, a qualidade do microfone melhorou um pouco mais, não é isso? Se tiver ruim, eu ainda repito que é por causa da interface que eu acho que está com problema. Mas, enfim. Por exemplo, se tiver um som muito nasalado, o que a gente pode fazer para corrigir? Justamente tirar a parte dos médios, né? Tirar um pouco em algumas frequências médias. Se o som está muito grave assim, não estou entendendo direito, o que a gente faz? A gente tira um pouco dos graves. Em regra, o que a gente tem que fazer é retirar frequências e não aumentar. Porque se a gente aumentar uma frequência, por exemplo, se eu só aumentasse alguma frequência aqui, isso surgiria problemas em outras frequências que eu teria que corrigir posteriormente.
Então, o certo é a gente retirar frequências em vez de aumentar. Que mais que nós temos aqui? Nós temos o pré e o pós-fader. O que significa o pré e o pós-fader? Se eu aumentar, por exemplo, aqui no auxiliar, esse canal está enviando para o auxiliar 8. Se eu aumentar aqui colocando no pré-fader, o que isso quer dizer? Que o que eu mexer aqui no auxiliar 8, ele vai no volume, independe do que eu mexer nesse canal, do volume em geral, né? Então, se eu colocar pós-fader, significa que o que eu aumentar no fader geral vai interferir no que eu aumento nesse auxiliar. Mesmo que ele esteja no máximo, ele não vai estar no máximo. Por quê? Porque o outro fader principal não está no máximo. Então ele é o pós-fader. Depois desse fader vem ele, né? Já no pré, ele ignora o fader anterior, que é o principal. Agora nós podemos falar um pouco mais sobre o envio dos volumes, né? Aqui nós temos o main, né? Então aqui o que eu vou fazer? Vou aumentar o main de um lado e aumentar o main do outro lado. Por exemplo, se a gente tiver com a igreja, vocês estão vendo que está aumentando e diminuindo a voz aí também, né? Estão ouvindo bem baixinho agora. Agora se eu aumentar 0 decibel, 0 decibel, 0 decibel, o que está fazendo? Está interferindo no PA, ou seja, isso aqui é o main. Ele está enviando o som para a caixa principal, que é o PA, que é o Public Address, ou seja, eu estou enviando esse volume para o PA. Então, depois que eu equalizar todos os instrumentos aqui, eu vou direcionar para o PA, né? Eu vou mostrar mais à frente com o Enoch tocando e cantando que a gente vai conseguir fazer uma equalização para o PA, né? Voltando para o canal, a gente tem uma parte importante que é o gate. Que é o gate? É nada mais do que o portão, ou seja, se eu aumentar, tá ligado o gate, né? Então se eu aumentar o gate aqui, vamos ver para 70 decibel, ou seja, vamos botar aqui em 40 decibel. Vocês viram que cortou o ruído? Ou seja, o microfone só é ativado quando eu atinjo esse limiar, ou seja, quando a minha voz atinge 40 decibel, né? Então, aquele ruído de fundo sumiu. Por quê? Porque eu ativei o gate. Vocês estão vendo que dá um cortezinho na minha voz, né? Quando eu paro de falar. Estão percebendo? Isso é o ataque. Ou seja, é quanto tempo vai demorar para ele voltar a atacar. Ó. Parei de falar. 1, 2, teste. Tá vendo que ele demora um pouco mais para parar? Ó? Não é imediato quando eu paro de falar. Ó. Então ele vai é o tempo que ele vai demorar para voltar ao estado inicial, né? O decay também interfere e o hold. Eu não vou aprofundar tudo, pessoal, porque não tem como aprofundar tudo em um vídeo que é só para demonstração de como funciona de maneira geral, né? Então a gente viu agora que o ataque tá bom em 39 decibel, não é isso? E com 13 milissegundos tá interferindo um pouco na minha voz, né? Quando eu paro de falar. Então o que eu vou fazer? Eu vou aumentar um pouco o ataque, vou colocar em 30 milissegundos. Então agora está bem melhor o microfone no geral, embora capte ruído ainda, estou com ataque. E melhorou consideravelmente. Outro parâmetro que nós temos nessa mesa é o compressor. O que, o compressor vai fazer? Ele nada mais vai fazer do que comprimir o áudio. Se eu falar muito alto, prepara o ouvido. E se eu falar muito alto, ele não vai limitar, né? Então, ó, som, ó, viu que estourou? Então o que o que o compressor vai fazer? Ele vai comprimir esse som que passou. Então, o que é o threshold? Threshold é onde o som vai começar a ser comprimido. Ó, som 1, 2, som. Por exemplo, aqui em 23 decibéis, eu vou começar a comprimir. E o que é o ratio? É a proporção de quanto de decibel vai passar e quanto decibel o compressor vai comprimir. Então, quanto maior o ratio, menos som vai passar, né? Então você está vendo que está aumentando o filtro, né?
Mas vocês viram que minha voz baixou consideravelmente, não é? Por quê? Porque o compressor ele vai comprimir todas as frequências, ou seja, todas as frequências estão, o volume está dentro dessas duas linhas. Então, quando eu aumento o compressor, essas linhas vão diminuindo. E o que eu posso fazer? Eu aumento o ganho, né? O ganho vai aumentar o limite máximo vai continuar, mas as linhas vão aumentar com os volumes mais baixos, né? Então, eu aumento o ganho, corrijo esse volume que eu perdi, ó. Aumentar em 4 decibéis, vocês vão ver que minha voz continua da mesma forma que estava antes. E agora se eu der um grito, ó, som! Não estourou dessa vez. Som! Não foi. Ou seja, vocês estão vendo que está comprimindo o ganho. Ou o volume geral, né? Deixa eu ver o que mais nós podemos falar. Aqui nós temos 48 volts. Eu não vou clicar. Mas se nós clicarmos nesse 48 volts, o que vai acontecer? A mesa vai enviar 48 volts para esse microfone. Né? Em alguns instrumentos necessita alguns microfones. Não é o caso desse. E o que é o pan? Justamente o panorama. Se eu botar para a esquerda, talvez vocês não percebam por causa da interface, que eu acho que está com problema. Mas se eu colocar para a esquerda, vocês vão estar ouvindo minha voz apenas na esquerda. Se eu colocar para a direita, vocês vão estar ouvindo minha voz apenas na direita. Eu acho que a direita está com problema, que eu não estou conseguindo ouvir. Se eu colocar no centro, vocês vão ouvir exatamente no centro a minha voz. O que mais? Aqui é o botão solo. O que é o botão solo? A nossa mesa a gente está enviando do fone da mesa para a interface. Então, o solo, se eu apertar no canal 2, é o que eu vou ouvir na mesa no fone. Né? Então, como eu estou enviando para a mesa, se eu tirar esse botão, vocês não vão mais me ouvir porque eu vou parar de falar. Aqui é o... Não, vocês não vão mais me ouvir porque não vai mais captar o som, porque está saindo do fone da mesa para o computador. Então, ó, vou apertar e vocês vão parar de me ouvir. Ó, parar de ouvir. Agora, se eu quiser só mutar o microfone, por exemplo, para trocar, aperta mute. Parar de me ouvir. Por quê? Porque está mutado o canal individualmente. Né? E aqui nós temos o que está enviando para cada auxiliar. A gente consegue ter a visão. Aqui consegue ter a visão da equalização, das máquinas de efeitos e do main. Agora nós podemos entender um pouco mais sobre as máquinas de efeitos. Né? Vou falar um pouquinho aqui. Digital por exemplo, conectei no Bluetooth. E aqui eu controlo individualmente o Bluetooth, o volume. Posso equalizar, colocar gate também. E aqui a máquina de efeitos. O que é que faz o reverb aqui nessa máquina de efeitos? É dar um efeito de espacialidade. Eu tenho que aumentar aqui, ó. Som 1, 2. Agora vocês estão ouvindo o efeito da minha voz com reverb. E aí nós temos outros efeitos, por exemplo, reverb, hum, que dá um efeito de espacialidade diferente, o plate, que dá outro efeito de espacialidade, vocal, dá outro efeito de espacialidade, o chorus, que é para dar aquela prolongada na voz. 1, 2, som. Entendeu? Desativar. Para desativar a gente deixa zerado, né? O que mais a gente pode falar aqui? Os auxiliares, por exemplo, vamos usar esse auxiliar para enviar para a transmissão. Se eu colocar todos em pré, aqui ó, todos em pré, o que eu vou fazer? Eu vou controlar o volume, vai vir a equalização do panorama, dessa parte dos equalizadores individuais do canais, vai vir da mesma forma para cá. Mas o que vai acontecer? Eu posso, por exemplo, na igreja o violão está baixo, mas eu quero deixar alto na live, então eu coloco todos em pré e deixo o violão mais alto do que o canal 1, por exemplo. Então o violão está mais alto do que a voz na live, mas na minha equalização geral, que seria nesse caso aqui, ó, o fader, por exemplo, aqui está o violão, aqui o canal 2 está mais baixo do que minha voz, entendeu? E questão de mídia, system, aqui nós não vamos aprofundar muito, é mais a operação básica, né? E, por exemplo, a gente vai usar o auxiliar 3 para ser o retorno do chão lá da frente. O que a gente tem que fazer? Tem que corrigir as microfonias. Né? Então, o que a gente faz? A gente tira frequências. A gente vai ver o que está sobrando de frequência e a gente vai cortar e corrigir. Geralmente você vai ver assim, ó, as frequências, assim, as vozes.
Vocês estão vendo que tem mais bandas, justamente que a gente pode corrigir justamente essa parte, né? Então, o fator Q aqui, a gente mexe para cortar somente a frequência específica, né? Ó, vocês estão vendo que a gente está cortando aqui, nesse caso, a gente está cortando frequências não 100%, mas a gente está cortando 400, 990 e 1994. Não é o que vai acontecer na prática, a gente vai testar na prática. Eu vou mostrar aqui um programazinho que eu uso, aqui ó, Spectroid. Aqui a gente tem o espectro das vozes, né? Então, se você vai ver o que está sendo reverberado, por exemplo, se der uma microfonia lá, vai dar um pico aqui de alguma microfone, de alguma frequência, e você vê aqui, ó, 363. Então, eu corto aqui, venho em 663, ó, vou colocar em 663. Pronto, 660, perto de 663, aqui eu vou diminuir, ó. Pronto, aqui eu estou cortando a frequência da microfonia, ou seja, não vai dar essa microfonia que está sobrando lá na caixa aqui. O nome desse aplicativo é Spectroid, que nossa mesa não tem. Agora o Enoch vai tocar para a gente ter uma equalização de uma voz e um violão, uma coisa bem simples. O Enoch está conectado no canal 9, no violão, enquanto a sua voz está conectada no canal. Começava. Viu? Fala aí, Enoch. Enquanto a voz dele está conectada no 3, ó. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra, de eternidade a eternidade tu és Deus. Todas as coisas criastes com grande sabedoria. As tuas obras proclamam tua glória para sempre. Sejas louvado. Então nós vamos fazer o que? Aumentar um pouco o ganho, porque não está chegando aqui o ganho. Tu és eterno, imutável, soberano, incomparável, santo, justo, amoroso, imponente, todavia, poderoso. O que a gente faz? Reconhecendo quem tu és, nos curvamos aos teus pés e rendemos toda glória, toda honra a ti, somente a ti. Minha voz está muito mais alta que a de Enoch, então o que a gente pode fazer? Diminuir um pouco a minha voz para ficar nivelado com a dele. Tu és o rei do universo, teu trono é inabalável, Rei soberano, Senhor absoluto, tu és Deus. Todas as coisas Criaste, confinados ficamos. Eu errei a letra da música. Por tua beleza, por tua grandeza, pra sempre sejas louvado. Tu és eterno, imutável, soberano, incomparável, santo, justo, amoroso, imponente, poderoso, reconhecendo quem tu és, nos curvamos aos teus pés e rendemos toda glória, toda honra a ti, somente a ti. Foi boa, Enoch. Show de bola. Pronto, pessoal. Aí uma coisa que a gente tem que entender é que a igreja tem que cantar junto e não pode ficar também desconfortável em cantar, em se ouvir.
né? Então tem que ter um meio termo, um equilíbrio nesse caso, em relação a eu ouvir o meu irmão e ele não ficar desconfortável em eu ouvir, porque também estou ouvindo ao grupo de louvor. Então tem que ter um equilíbrio, tanto para cantar quanto para ouvir, né? Então, uma dosagem que tem que ter para a igreja conseguir cantar junto, ela precisa se ouvir e precisa ouvir os irmãos. E ao mesmo tempo não pode ficar desconfortável em não ouvir o grupo de louvor. Então, com esses parâmetros a gente pode, por exemplo, eu vou multar agora Enoque e ele vai desconectar o violão sem nem dar nenhum pico de energia aqui na mesa. Eu mutei o violão, pode desconectar, Enoque, o violão? Ó, Oi? pode desconectar o violão? Tocar outra música? Não, desconectar o violão. Ah, tá. Ó, aí não deu nenhum pico de energia aqui. Agora se eu deixo desmutado, esse Vou guardar lá. veio. Aí esse tirada de microfone que ele do cabo do microfone que ele der vai direto para a caixa, né? Então isso pode estourar algum problema, gerar algum problema, estourar algum alto-falante. Então é bom prevenir mutando e desmutando, né? Por exemplo, acabou o louvor, os músicos em regra vão desconectar os cabos para economizar a bateria dos instrumentos. Então, o que a gente vai fazer? Multa, né? Vai cantar de novo, desmuta. Por exemplo, estou cantando, vocês viram que eu precisei aumentar aqui o meu volume porque eu comecei a falar. Ou seja, tem que ter essa dosagem também. Eu vou cantar e dirigir, então eu tenho que estar atento quando a pessoa for terminar de cantar, eu vou aumentar o volume dele para que a igreja escute essa pessoa falando. Porque na hora do louvor eu tenho que equalizar para todos ficarem de uma forma equilibrada, né? Os volumes dos músicos e dos cantores, né? Então é diferente do momento que a gente está falando. E é isso, o panorama geral que eu pude trazer hoje. Eu vou tentar gravar outros vídeos da minha casa mesmo, com um programa que a gente vai dar uma aprofundada maior. Aqui foi só um panorama geral de como funciona a mesa, o que é a caixa de som, o que é uma mesa, quais são os equipamentos que são ligados na mesa, né? Então, com isso aqui a gente consegue ter um panorama geral e é muita coisa que a gente tem que aprender, é muita coisa. Eu não sou nenhum profissional, né? Mas eu estou sempre estudando e procurando me aprofundar mais e trazer com responsabilidade o conteúdo, né? Então, a gente nunca vai saber tudo porque é muito complexo, mas a gente tenta repassar o que a gente aprende, o que funciona na prática, né? Porque tem muitos termos aprofundados, muitas coisas técnicas que a gente inevitavelmente tem que aprender, né? Mas para uma pessoa conseguir operar a mesa, isso tudo que eu ensinei a vocês hoje é o suficiente. Vocês já conseguem equalizar, ligar equipamentos, vozes, tudo vocês conseguem fazer. Agora, o aperfeiçoamento, ele é o que é mais difícil, né? Que a gente tem que buscar o aperfeiçoamento. Então, era isso que eu tinha para trazer e um abraço.